Olá, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Bem-vindos ao canal Magia Tarô, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Espiritualidade. Antes de irmos diretamente para esta nossa aula, vamos pôr um ponto daquilo onde a gente chegou até agora. Bom, a gente chegou ao ponto que nós falamos sobre a evolução, a criação do universo até a formação do homem, dos dias de hoje, como nós estamos nesse ponto de evolução. E para esta evolução nós colocamos um ser inteligente, ou seja, Deus. É disso que vamos falar um pouquinho. Ou seja, aquilo que existe aqui de inconclusivo na teoria da evolução, seguindo só a matéria, aquilo que matematicamente é impossível justificar como algo que acontece com a casualidade, ou seja, as coisas acontecem por acaso. Se nós colocarmos uma mente que coloca aqui uma inteligência que nos põe aqui como uma evolução, seguindo um padrão, seguindo um objetivo, e esse ser chamarmos de Deus, resolvemos aqui essa equação que nos leva à evolução até os dias de hoje. Então nós não conseguimos definir Deus, mas começamos a ter aqui aquilo que temos qualidades de Deus. Uma delas é a inteligência. Colocamos Deus como um ser inteligente. Então, a onisciência, o conhecer tudo, saber de tudo, não é? Já que ele está presente na criação, presente no objetivo, na inteligência de onde quer chegar com essa evolução do ser e do espírito. Ele é um ser que sabe de tudo, é um ser de grande inteligência. Talvez inteligência não seja a palavra que define essa capacidade de Deus, mas na falta de outra, na presença de um vocabulário limitado por nós, que nós temos, não é? Vamos usar essa palavra inteligência. E também podemos falar, se Deus pôs essa inteligência em todas as partículas, desde a criação até o ponto de hoje, e assim vai continuar presente em tudo que existe como matéria e energia, essa inteligência, Deus colocou essa evolução, então podemos falar que Ele está presente em tudo, que Ele é omnipresente? Sim, então chegamos aqui a duas características de Deus que são colocadas, que são assim feitas pela religião, sem seguir nenhum dogma, sem seguir nenhuma leitura, sem seguir nada, simplesmente um raciocínio simples. Colocamos a hipótese de existir Deus, e dessa hipótese de existir Deus já temos duas qualidades, não é? Parece pouco? Em poucas aulas eu acho que não. Ter aqui algo que nós raciocinamos e chegamos a essa conclusão sobre qualidades de Deus, para mim, acho algo fantástico nesse ponto. Sem nos colocarmos numa posição que não refletimos, que vai de contra alguma coisa, algum fato, alguma questão, não vamos contra nada, vamos simplesmente raciocinando e colocamos essa perspectiva de Deus. Bom, mas agora nesta aula, o que nós vamos falar? De energia. Bom, para você seguir aqui o caminho da espiritualidade, o caminho, seja aquilo que você queira alcançar, de sabedoria, de conhecimento, de evolução, de crescimento, seja em abundância, em fatores da vida, seja em prosperidade, seja em reflexão, seja o que for, você precisa ter o conceito de energia. E você tem que ter esse conceito. Tudo no nosso mundo é energia. Não existe nada que não possa ser qualificado, daquilo que nós conhecemos até hoje, como uma energia. Matéria é uma energia numa situação onde obedece certas características, certas leis, certas velocidades diferentes, e nós chamamos, e ela se mostra algo palpável, algo que chamamos de matéria, mas é um estado da energia. Então, tudo que você vê como matéria, tudo que é palpável, é constituído de átomos. Os átomos são constituídos de partículas elementares. Prótons, nêutrons, elétrons, subpartículas, enfim, chamamos partículas, ok? Que são portadoras de energia elétrica, eletricidade. Portadoras de energia gravitacional. E por aí fora, um monte de termos físicos, ok? E mais uma energia que é importante, que a gente falou, se você não viu a aula, você tem que ir lá ver, ok? Que é uma energia espiritual, que é o princípio espiritual, ou seja, aquilo que ela tem conhecimento de como deve interagir.
Então, por exemplo, eu estou aqui apoiado numa mesa. Esta mesa tem madeira, tem pedra. Se eu de repente tirasse o princípio espiritual das partículas desta mesa, o que é que acontecia com esta mesa? Ela virava o quê? Ela tirava a inteligência, ela tirava o princípio, ela tirava aquilo, o saber daquilo que tem que ter para se formar, e o que é que ela viraria? Tiraria todo o conhecimento, ela viraria aquilo que constituía antes do Big Bang. A mesma matéria, a mesma energia que estava lá condensada no Big Bang, seria o que aconteceria com esta mesa, viraria aquilo. Por quê? Porque ela não teria mais esse conhecimento, ela não teria a interação de Deus, certo? Espero que tenha dado para entender que isto é muito importante lá na frente. Então, essa inteligência espiritual está em tudo. A energia física, seja ela elétrica, eletromagnética, gravitacional, por aí afora. A energia espiritual está envolvendo todo o nosso cosmos, tudo aquilo que é conhecido por nós, ok? Toda a matéria que existe no nosso universo corresponde à matéria palpável, que também é uma energia, mas que chamamos de matéria, corresponde a 0,04%. O resto é energia pura, ok? Então, não dá para falar em matéria, não dá para falar só em conhecimento de matéria. Você tem que se dedicar a olhar para tudo como energia, ok? Quando a gente entrar na física quântica para explicar outros princípios espirituais, você vai entender melhor como uma partícula, com o seu olhar, com a sua vontade de conhecer, a sua vontade de observar, ela transforma-se entre matéria e energia e vice-versa, ok? Então, o nosso ser espiritual interage com a matéria e com a energia, transformando uma em outra, ok? Aliás, a máxima, né? Nós não conseguimos, a energia não consegue ser destruída. Se a matéria é energia, então nada se destrói, tudo se transforma. Vem aí a razão dessa máxima que já conhecemos há muitos anos, não é? Alguns de vocês devem estar carecas de ouvir falar sobre isso, mas é importante. No nosso curso nós falamos também, porque pode ter quem não acredite, ou quem não siga, ou ouviu ligeiramente falar sobre isso, e é preciso que todos acompanhem o curso com esse critério da energia, ok? E é importante, vou dar um exemplo para vocês, não é? Nós falamos de princípio espiritual, depois vai evoluindo a alma, chegamos no limiar aqui em nós e passamos a falar de espírito, que é essa energia espiritual, que é esse princípio espiritual no seu auge, que se chama agora espírito individualizado, ok? Então, se eu fizer, ou alguém fizer um trabalho espiritual, não é? Ou seja, tem uma ligação com a espiritualidade, faz um trabalho para o bem, para o mal, pode ter um efeito em alguém, não é? Comprovadamente vocês devem quase todos saber que às vezes não tem, mas muitas vezes tem. Por que uma energia espiritual, um trabalho espiritual funciona com algumas pessoas? Por quê? Porque essa pessoa tem um espírito também, ou seja, está encarnado, tem uma alma, e tudo que existe, os átomos que envolvem aquela pessoa, tudo dentro daquela pessoa tem um princípio espiritual. Tudo tem uma influência, tudo tem conexão com a espiritualidade. Cada célula do seu corpo, cada átomo do seu corpo tem algo espiritual dentro dele, ok? Por isso, a influência espiritual não é assim tão banal, não é só um movimento que faz você pensar em alguma coisa, é um movimento que pode mudar muitas coisas na sua vida, porque ele pode influenciar tudo na sua vida. Um pensamento é uma energia? Sim, é uma energia eletromagnética. O seu pensamento, o seu cérebro funciona de uma maneira elétrica. Os neurônios comunicam eletricamente, transmitem informação eletricamente, mas não só, também quimicamente. E a ligação entre um neurônio e outro, essa ligação se faz por química. E conforme o seu pensamento, conforme o seu sentimento, o seu bem, o seu mal-estar, essa química é alterada. E você pode ter neuropeptídeos que fazem você se sentir muito bem ou fazem sentir-se muito mal. Não é um estado só do ser, não é só um estado da alma, o sentir-se bem ou sentir-se mal. É um estado real, químico, que envolve o seu corpo, que envolve toda a sua química, que faz você ter um excesso, por exemplo, de cortisol no seu sangue, que faz você sentir-se
depressivo, sentir-se mal, ou o contrário, pode fazer você sentir-se bem com neuropeptídeos positivos, como é o caso da noradrenalina, por exemplo, ok? Então não é algo muito palpável a energia, e tudo que às vezes você parece ou queira explicar dentro da matéria falha, porque você tem que ter esse conceito que tudo, um pensamento, uma ideia, um sentimento, uma emoção, a sua mesa, tudo é uma energia, ok? E continuamos então na próxima aula. Gratidão e espero que façam proveito e vão estudando aí por fora para a gente também esclarecer dúvidas nos nossos conceitos que estão aí surgindo. Gratidão imensa, um beijo no coração de todos e até a próxima aula.